Uma marca da campanha eleitoral de 2018 é a placidez com que se atacam os princípios basilares da democracia, sem que isto enrubesça a face dos liberticidas ou cause arrepios nos segmentos da sociedade que os apoiam. Então nós vemos pessoas, muitas delas civilizadas, que perderam completamente o pudor de defender teses autoritárias. Tá falando de quem? Tá falando do Bolsonaro? Tá falando do Fernando Haddad? Ouça o editorial até o fim. O menoscabo, o desprezo pelas instituições republicanas, os ataques à liberdade de imprensa e o desapreço pela atividade política dita tradicional são vocalizados às vezes em português cristalino por candidatos bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Eu acho curioso, editorial, e a gente vai entremeando com observações. O latim tem uma palavra muito boa, Momento cultural, que é o decorum, que dá o nosso decoro. O decoro parlamentar, vestir-se com decoro, o decoro adequado para o decoro de uma determinada solenidade. O decoro não é uma frescura. O decoro é a expressão da civilidade. Você acha que preto não é igual a você? Intimamente você acha isso mesmo? Mas não diga. Ah, mas eu quero ser sincero, não seja. E claro, e não pratique atos de discriminação. Você acha que o gay, a mulher, a não sei quem, o estrangeiro, o liberal, o esquerdista, ou não sei quem, você acha que tudo que é diferente de você deveria desaparecer intimamente? Você acha isso? Por decoro, não diga. E também não pratique coisas decorrentes dessa crença, porque o mundo fica melhor. Hoje nós vivemos, especialmente as redes sociais, facilitam assim, vou ser sincero mesmo. E diz, e vazam as maiores barbaridades. Só a esquerda? Não. Só a direita? Não. Não, é meio generalizado isso. Aliás, eu conheço esse tipo de agressão dos dois lados. Dos dois lados. A popularidade dessas candidaturas parece crescer, ou ao menos não chega a ser abalada à medida que recrudescem os ataques verbais e, mais grave, as ameaças diretas ou veladas a tudo e a todos que estejam de alguma forma associados ao establishment político, aqui tomado em sua mais nobre acepção, qual seja o ambiente propício à construção de compromissos em prol do bem comum. Isto implica tratar adversários como interlocutores legítimos, não inimigos a serem eliminados das lides próprias da política. Não é isso que se tem visto. Ou você reconhece, eu já disse 500 vezes isso aqui, ou você reconhece seu adversário como legítimo, ou você não aposta na democracia. Até porque, se você não reconhece seu adversário como legítimo, você está dizendo que pode recorrer à violência para combatê-lo. Já que ele não é legítimo. Por que não? Isso vai nos levar a algum lugar além do caos? O anseio de vingança e o pendor ao autoritarismo, não raro conjugados,
tem dado a tônica dos discursos dos candidatos que lideram as pesquisas e de seus porta-vozes. Notem que está aqui no plural. O despreparo absoluto para definir e conduzir os rumos da nação é tomado como virtude em meio à derrocada de profissionais da política, fruto de uma perniciosa metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem em que... Momento cultural. Entre outras coisas, você toma a parte pelo todo. Para representar o todo, você pega uma parte. Não casual, que condenou o todo pelo descaminho da parte. A história de cobrar de alguns membros do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário a salgada fatura pela criminalização da política indistintamente. Desde quando eu estou afirmando isto? E passei a ser tratado por certos imbecis, vagabundos, cretinos, interesseiros, pilantras, gente que queria chegar à Câmara Federal e que provavelmente vai, com a sua pilantragem bem-sucedida. Aí diz assim, o Reinaldo é inimigo da Lava Jato. Eu, inimigo da Lava Jato? O Reinaldo está protegendo os amigos dele do PSDB. Essa quem começou foram os petistas. Aí a Lava Jato arregaçou em cima de petista de todo mundo. O Reinaldo está protegendo o PMDB. O Reinaldo está protegendo... Isso. Enquanto isso, o Reinaldo estava dizendo, como disse numa coluna da Folha de 17 de fevereiro de 2017, eu tenho história. Com isso, vocês vão ressuscitar o PT e vão ressuscitar o Lula. E o Lula só não se elege presidente da República porque está preso. Não foi o eleitor, foi o judiciário que o tirou de lá. Eu não estou dizendo, neste momento, não estou fazendo juízo de valor. Só estou fazendo uma constatação. E a frase que vai entrar para a história do Brasil é a seguinte: se todo mundo é igual, o Lula é melhor. Porque os liberais, a direita brasileira, essa gente que entrou nesse negócio da Lava Jato, do caça a todo mundo, se esqueceu de que país, do país em que a gente vive. Se esqueceu de qual é o salário médio deste país. Salário médio. R$2.000 um pouquinho. Salário médio. Se esqueceu que a grande massa vive com até 2 salários mínimos. Os liberais, a direita democrática, tinha que dar uma resposta a essa gente em vez de fazer mesuras a quem estava caçando todos os políticos. Estamos aí há 12 dias da eleição. Espero que haja tempo de se recobrar a razão no país. Entendam isso como quiserem. Cala fundo nos corações de cidadãos que temem por suas próprias vidas e a dos seus nas grandes cidades do país o discurso da força. Não só a que provém do Estado, detentor legítimo do monopólio da violência, mas, sobretudo, a de lideranças que buscam personificar um resgate da ordem, ainda que, em nome disso, sobrepujem as garantias do Estado de Direito que a nossa lei maior consagra já em seu preâmbulo. Soa bem o discurso da destruição aos ouvidos exaustos e indignados de muitos brasileiros, fartos de sucessivos e cada vez mais escabrosos casos de corrupção, tanto que fazem parecer erroneamente um mal atávico de nossa identidade nacional. Já houve quem tentasse se identificar dizendo assim, brasileiro é assim mesmo. Isso é como você chegar numa vila e dizer assim, olha, está cheio de bandidos aqui.
escondidos, entre inocentes. Como a gente faz para se livrar de todos esses bandidos? O pragmático e imoral, ou amoral, diz o seguinte: mata a vila inteira. Matando a vila inteira, com certeza mataremos todos os bandidos. Mas e os inocentes? É um preço a pagar. Vamos chamar isso de dano colateral. Eu tenho 57 anos. Eu, por alguma disfunção, sei lá o quê, eu comecei a pensar política, a me interessar por política com 14 anos. Eu nunca vi uma estupidez como essa que está em curso. Nunca. Nunca quer dizer nunca. Em que o apelo mínimo à razão vira: ah, então você está defendendo tal coisa? Na mesma medida, estão muito claros os enormes desafios que se apresentam diante da nação para que o país volte a trilhar o benfazejo caminho do desenvolvimento econômico e da justiça social. Tal como as ameaças à democracia, as saídas desse labirinto no qual os brasileiros foram colocados como camundongos da nefasta experiência lulopetista, são claras também as propostas apresentadas por outros candidatos para sanear as contas públicas, retomar os investimentos e reduzir o dramático nível do desemprego. A impopularidade deste conjunto de medidas saneadoras, no entanto, é alta. É diretamente proporcional à dimensão dos danos infligidos ao país pelos desatinos de Dilma Rousseff, que em boa hora foi a piada do poder antes que tivesse tempo de superar os limites de sua própria incompetência. Estamos falando aqui de extremos que não se falam. De uma postulação que diz que uma saída constitucional foi golpe, e de outra postulação que acha que os problemas do país se resolvem agredindo fundamentos básicos da civilidade democrática. Não contem comigo nem para uma coisa nem para outra. Em pouco mais de 2 semanas, a sociedade brasileira será chamada, na verdade, menos de 2 semanas, a escolher entre 2 caminhos possíveis: o mais difícil, do compromisso nacional com as reformas e a responsabilidade, e o caminho fácil do populismo e do sonho irrealizável. Qualquer que seja a escolha livremente feita nas urnas, a nação será senhora do seu destino. A ver se iremos em direção ao fortalecimento da democracia e à saúde fiscal do país, ou se daremos uma guinada rumo a um passado de tristes lembranças, rumo a um dos passados de triste lembrança. Essas advertências foram feitas há 4 ou 5 meses. Me convidaram para fazer uma palestra, uma intervenção, num evento com CEOs e tal de empresas. Como não tem agenda secreta, eu falo. Não tem nenhum problema em tratar desse assunto. Já fiz palestras, faço quando posso. E eu disse ali: a esquerda estará no segundo turno. É inevitável, e estará. E é preciso ver que resposta se dá a isso. A Lava Jato conseguiu dinamitar até agora, e os efeitos são nefastos, o centro da política. E se construiu esse desastre que aí está ao longo de 2 anos de permanente desestabilização
do correto governo Temer. Quando eu digo correto governo Temer, eu não estou dizendo assim, e as acusações que há contra ele que sejam investigadas dentro da lei. Sejam investigadas dentro da lei. Mas ele pegou o país no caos econômico e o colocou no trilho. Só que enfrentou 2 tentativas de deposição. E chegamos a esse grau de radicalização. É desagradável dizer isso? Dizer isso, você vira alvo dos 2 extremos, vira. Mas eu não estou aqui. Se você quer dar dedinho para cima, apertar sininho, você faz isso. Mas eu não estou aqui com esse objetivo. Eu não faço jornalismo para isso. Os meus textos dessa crise política vão estar em livro. Como outros estão documentando o período. Porque eu não olho para a realidade política brasileira, eu não olho para a realidade eleitoral brasileira, eu não olho com o fígado. Eu tenho que olhar com a razão. E o apelo que eu estou fazendo aqui, desde sempre, será sempre esse. E claro que nessas horas esse é o tipo de apelo mais, em certa medida, difícil de engolir. É que se aposte na democracia, nas instituições e na Constituição. Esse texto que eu acabei de ler aqui, à guisa de editorial, esse texto não é meu. Esse texto é um editorial do Estadão, de um dos mais tradicionais jornais. A mídia também não presta. Claro, nada presta. Nada presta. O que presta é a pessoa no seu Facebook passando adiante memes e correntes da internet criadas por pilantras que não têm compromisso nenhum com os fatos. É isso que importa. É ali que está a verdade. Não é isso? Esse é um editorial do Estadão. O Estadão que não é um antro na área editorial de esquerdistas, que não é um antro de direitistas, é sim, estou me referindo a esse grupo de editoriais, um círculo de pensadores, de gente comprometida com o país. Nem sempre concordo. Nem sempre concordo. Mas sempre reconheço a boa-fé, que é uma outra coisa que está faltando no país. Você aprender a discordar do outro, reconhecendo no outro a boa-fé, e por isso a discordância existe. A ideia do diálogo supõe justamente haver a conversa. Os diálogos de Platão tratam justamente das conversas que Sócrates tinha com os seus discípulos. Momento cultural. Sobre os mais diversos temas. Buscando a verdade a partir da confrontação de evidências e falsas evidências. Essa é minha praia, esse é meu território, esse é meu mundo. Hashtag pronto convidei. O É da Coisa, na Band News FM.